paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, rapidamente, Neemias, capítulo 1. Obrigado. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Só quem tem paixão pela presença do Senhor, como foi cantado, lê comigo assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, dezembro, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, então estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Posso orar, pastor? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nesse culto alusivo a missões, porque um dia nós aqui estávamos lá na Jerusalém derrubada, Senhor. Um dia nós tínhamos sido levados para o cativeiro da Babilônia. Um dia nós padecíamos perante o vício das drogas, padecíamos com as angústias, padecíamos com a depressão, com a promiscuidade, com a perversão desse mundo lá fora. E a tua graça, a tua glória, a tua misericórdia nos alcançou. O Senhor nos lavou no teu sangue e aqui estamos dando glórias e honra ao teu santo nome, porque tu és digno, Senhor. Então que o Senhor nos dê esse entendimento, Senhor, que missionário não é apenas aquele que vai. Nós que aqui estamos, que aqui ficamos, também carregamos sobre os nossos ombros essa responsabilidade que é falar de Ti. Nos dá esse entendimento, Senhor, e continua abençoando esse culto, abençoando essa igreja, e o anjo dessa igreja, o pastor Samuel, bem como os obreiros dessa casa de oração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, a igreja, que concordância, diga amém. Amém. E graças a Deus. Podemos tomar assento, igreja. Aleluia. Igreja, rapidamente, quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa casa de oração. Os irmãos falaram que sempre passam aqui na porta. Eu também tenho estado ali no programa de rádio, na Dimensão FM, passo aqui na porta e ficava olhando para cá. Eu já congreguei aqui no Núcleo 11, congregava aqui no bairro Patrimônio, mas no ano passado aprove Deus me levar para a sede. Então estamos lá cooperando. Então agradeço ao Senhor pela rica oportunidade que eu tenho de poder estar aqui louvando ao nome de Jesus. Agradeço também a direção da CEMAP, a pessoa do pastor Alex Moraes, que tem nos abençoado com as agendas de missões. A direção e a presidência da nossa igreja, na pessoa do pastor Álvaro, pastor Ives, pastor Gerson, e também minha esposa Poliana, que aonde quer que eu vá, faça frio, faça calor, sol e chuva, ela está comigo, me acompanhando e exercendo bem o que diz o texto de Gênesis, o papel de uma auxiliadora idônea. Eu professo isso diante da igreja do Senhor, que eu não tenho que reclamar da minha esposa. Obrigado, Poliana, que Deus continue te abençoando, e também o pastor dessa igreja, que olha, há quem diga que não existe amor à primeira vista. Existe sim. Minha esposa foi um caso. E há quem diga que não existe amizade à primeira vista. Existe sim. O pastor não vai lembrar de mim porque eu estava apenas assistindo o culto. Ainda não estava ministrando a palavra. Quando ainda no bairro Patrimônio, o pastor Alex levou o senhor 2 vezes. Ela já falou isso para o senhor. Que eu gosto do jeito do pastor pregar, que ele começa baixinho e vai. Daqui a pouco está tocando fogo na igreja. Então foi amizade à primeira vista, pastor Samuel. Um grande amigo. E quem tem discernimento de espírito nas palavras, a gente percebe quando o pregador é verdadeiro.
quando o pastor é verdadeiro. Então, desde já eu senti isso do pastor Samuel, o carinho dele, a alegria. A gente vê que é um homem sério, sincero e honesto para com Deus. Obrigado pelo carinho do pastor. Sua esposa Fernanda, muito obrigado pela atenção, pela recepção e pelos agentes de missão dessa igreja, o cooperador Hudson e a irmã, esposa Ana Paula Flor. Obrigado pelo carinho e pela recepção. Irmãos, rapidamente, que culto alusivo a missões, em dia das mães é muita coisa, é muita gente para cantar, muitas homenagens. A mensagem, ela vai ser curta, mas impactante na sua vida. Esse verso que nós lemos, do 1 ao verso 4, você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com missões? Tem muito a ver, irmãos. Eu escrevi aqui assim, quando Neemias recebe a notícia de que o restante dos judeus, que não foram levados cativos, mas estavam em grande miséria e desprezo, foi essa mensagem que ele recebeu. Os que não foram levados para o exílio, eles estavam em grande miséria e desprezo. Quando você bota os pés daquela porta para fora, não é o que nós nos deparamos com as pessoas no dia a dia? Irmão, mas eu trabalho com pessoas bem financeiramente, mas são miseráveis espirituais porque não tem Cristo Jesus. São pessoas que não têm paz dentro de si. Tem dinheiro para comprar uma farmácia, mas não tem saúde. Neemias recebeu a notícia de que aquele povo estava lá com as muralhas derrubadas, em grande miséria e desprezo. Irmãos, não se iluda. A casca, essa couraça aqui, essa roupa, a pele, o osso, a estatura física daquela pessoa que vive sem Cristo, pode estar bonita, pode estar maravilhosa aos seus olhos. Se não tem Cristo, se não tem o Espírito Santo dentro daquele corpo, aquela pessoa está em miséria e desprezo. Como eu, um dia cheguei até a presença de Jesus, pastor. Estou hoje com 36 anos. Converti, eu tinha 22. Quando eu cheguei a Cristo, eu era aprisionado pelo vício das drogas, em especial pelo crack. Fumava muito crack, cheirava muita cocaína. Comecei com as drogas ilícitas, ali a partir dos 18 anos de idade, mais ou menos. Num verbo popular, eu posso dizer que eu fiz os meus pais chorar lágrimas de sangue, ao ponto de eu me agredir fisicamente com meu pai. Que arrependimento que eu tenho na minha vida disso. Mas serve hoje como testemunho para conversar com alguém que também está nesse mesmo problema. Então todos que vivem sem Jesus estão em grande miséria e desprezo. Assim estava aquele povo, porque havia se afastado do Senhor, havia deixado de dar ouvido ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. Estava em grande miséria e desprezo. E os muros da cidade, que significa proteção. Uma pessoa sem a proteção de Jesus, ela está aberta às flechas malignas do diabo, e você sabe disso. Um homem, uma mulher sem a proteção de Jesus, Satanás tem livre acesso à vida daquela pessoa. Nunca se ouviu falar tanto. Em minha juventude, conversar com uma amiga minha essa semana. Nunca se ouviu falar tanto em minha juventude sobre depressão. Tudo bem que na nossa época eu não sou tão velho, tenho só 36 anos. Mas na minha época não tinha tanto acesso como a juventude tem hoje, a internet, etc, etc, etc. Mas hoje é jovem dizendo que está com depressão, com angústia, com isso, com aquilo. Mas na verdade é porque uma juventude sem a presença de Deus, sem obediência aos pais, e uma vez que não tem obediência aos pais, os dias na terra não são prolongados, como diz a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, irmãos, não é um pensamento meu. Foram levados cativos, estavam em grande miséria e desprezo, e os muros da cidade, que significa proteção, estavam derrubados. Isso quer dizer o quê? Que outrora havia a proteção. E olha, pastor Samuel, o perigo. O crente que está com Jesus, se você não vigiar, se eu não vigiar, o muro cai, é destruído. E o rei Nabucodonosor, os demais reinos que são contra a sua vida com Deus,
vai tentar adentrar a sua vida para te destruir, para te levar para o exílio. Se não levar para o exílio físico, vai te deixar em ruína, vai te deixar em desprezo e em miséria. É esse que é o maior intento do seu inimigo, do inimigo da sua alma. Estavam derrubados, e ele, Neemias, se lamentou e chorou. Muito sentiu a dor do seu povo. Quem é missionário, irmãos, não é só o pastor César Carrijo na Alemanha. Em todo culto de missão eu ouso falar isso. Não é só o pastor Eduardo, que está na França, ou o pastor Anderson em Portugal, ou os demais que estão lá na Bulgária, as 10 famílias que agora nós estamos sustentando, que está lá em Cuba, os da Venezuela. Não é só o que está lá no Pará, que é minha terra amada e querida. Não é só o que está no Ceará, só em Catarina. Não! Todos nós. Todos, entenda isso, guarde isso. Todos nós carregamos o peso da responsabilidade de falar de Jesus. Todos nós. Quer seja você quando fica com o joelho orando, contribuindo, ou o que vai. Todos nós. O que ora, o que contribui, ou o que vai. Todos temos que falar de Jesus. Temos que falar de Jesus. No seu local de trabalho, você não pode, você não vai ficar lá falando de Jesus quando você tem que estar trabalhando. Mas quando o seu companheiro de serviço abre o coração, conversa com você, primeiramente ele observa que você é um crente fiel, que você é uma pessoa que tem Jesus. Quando ele abre o coração, você tem que falar do amor de Cristo para ele. Jesus, entenda, todos nós, quando aceitamos a Jesus, nos foi confiado os talentos do Senhor. Você tem se preocupado em multiplicar ou você tem enterrado o seu talento? Isso é uma auto-reflexão, meu irmão. Porque a ovelha, ela vai criando lã, não é para ela ficar abaixada de lã, não, é aquela lã removida dela e é utilizada de diversas maneiras. Nós temos que dar lã para esse povo lá fora, igreja. Neemias muito sentiu a dor do seu povo. De fato, no evangelismo urbano ou na obra missionária, temos que sentir a dor do próximo para lutarmos por eles, porque se você não sentir a dor do próximo, se você não pensar ou tentar se colocar no lugar dele, você não sente a dor dele. Você está nem aí. Você olha para a sua vida e fala, tá bom demais para mim? O que eu vou ficar importando com isso? Mas não se esqueça que naquele dia que você entregou sua vida para Cristo, esse peso, essa responsabilidade veio sobre o seu ombro também. Aleluia, glória a Deus. E Neemias, olha que interessante, não apenas ficou chorando e se lamentando, ele agiu, foi orar e jejuar perante o Deus dos céus. Esse é o crente que sente a dor do próximo. Ele tem a notícia, chega aos ouvidos dele, que o seu vizinho, que o seu amigo, o seu parente está passando por aquela situação. Mas ele, além de ficar se lamentando e chorando pelo sentimento humano, ele vai jejuar, vai orar. E isso ele vai clamar ao Senhor, meu Pai, me dá condições de abençoar a vida daquela pessoa, me dá condições de levar a tua palavra a ela. Porque aquela pessoa pode estar passando por um grande problema financeiro. Faltando pão na mesa, você pode até levar o pão. Mas se o principal dos pães, que é a palavra de Deus, você não levar, não vai adiantar de nada. O maior alimento que você pode fornecer e oferecer a uma pessoa lá fora, uma alma aflita, é a Sagrada Escritura, que é divinamente inspirada. Então Neemias recebeu aquela notícia e ele, de pronto, sentiu a dor do seu povo, foi orar, foi jejuar e foi clamar ao Deus dos céus, igreja. Você não está aqui clamando a uma imagem de escultura que foi forjada, moldada e inventada pelas mãos do ser humano. Imagina eu, pastor, sou um pecador, falho, errante, com essas mãos sujas. Aí eu invento um Deus e falo para você orar a esse Deus com essa alma de pecador. Não é isso que estamos fazendo aqui, igreja. Você está invocando a um Deus que entra com providência na vida do crente, de uma pessoa, limpa, cura, o
era impossível para mim Jesus Cristo me libertar das drogas. Para mim, para o meu pensamento limitado de ser humano. Esses dias estava comentando num outro culto, que interessante, quem me evangelizou, me evangelizava, era um cliente meu. Dentre algumas pessoas que me falaram de Jesus para mim. Mas eu ia lá levar mercadoria para ele, e ele falava de Jesus. Eu chegava às vezes amanhecido, drogado, pilotando uma moto. Ele, olha, Jesus assim, 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 assim. Aparentemente, naquele momento, eu não ia mudar. Não via mudança na minha vida. Mas a palavra, uma vez semeada, ela leva um tempo para crescer e dar frutos. Assim é a vida daquela pessoa lá fora. Neemias, embora não podemos afirmar, dada a ordem cronológica, presta atenção, igreja, mas é possível que Neemias tenha nascido em cativeiro babilônico. Não se pode afirmar por conta da ordem cronológica da palavra de Deus. Há de se haver um estudo muito profundo para trazer tal afirmação. Mas tudo indica que ele foi nascido em meio ao exílio. E ele trabalhava ali para o rei, ele era copeiro do rei. E quantos de nós, igreja, também nascemos em cativeiro? Eu volto a falar, eu sou o maior exemplo disso. Eu nasci num lar onde eu cresci a minha infância, a minha adolescência, pastor Samuel, foi vendo meu pai tentando matar minha mãe. Bêbado. Já cheguei em casa, meu pai estava com a faca quase entrando no pescoço da minha mãe. Tinha por volta de 12 a 13 anos de idade. Foi nesse tipo de ambiente que eu cresci, em cativeiro espiritual, em cativeiro dos demônios. Eu cresci num ambiente onde meu pai é alcoólatra. Infelizmente, eu costumo gravar essas mensagens, ele assiste, mas essa é uma realidade. E eu creio ainda que ele vai entregar a vida para Jesus. Eu cresci num ambiente onde eu, com 11 anos de idade, vi meu pai se enforcando. Foi nesse cativeiro espiritual que eu cresci. E que muitos de vocês, olha para trás e lembra do cativeiro espiritual que era a sua vida, antes de entregar sua vida para Jesus. A minha esposa está ali. Eu não a conhecia na época, mas ela sofreu com depressão. Ela via a morte, ela ouvia os demônios. Ela ouvia os demônios falando com ela. Que não adiantava nem ela malhar numa academia, porque ela ia morrer mesmo. Então nós crescemos num ambiente, num cativeiro espiritual assim. E a misericórdia do Senhor que se renova dia após dia nos alcançou. Nos salvou, nos limpou, nos deu esperança. E acima de tudo nos deu seu Espírito Santo. Estamos aqui louvando e agradecendo o nome dele, igreja. Crescemos em um cativeiro, crescemos no exílio espiritual. E eu estou aqui adorando ao Deus dos céus, aleluia! O nome Neemias significa o Senhor consolou. No capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Diz assim: e ainda disse ao rei, se ao rei, isso aqui é depois que Neemias pede para ir lá em Jerusalém para reconstruir a cidade. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei lhes deu, porque a mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. No capítulo 2, a partir do verso 7, notamos, olha só, igreja, uma boa estratégia de Neemias. Usou de sabedoria para conseguir com seu rei cartas para passar mais adiante e para conseguir madeira.
Mas Neemias tinha respaldo, olha só, tinha respaldo para pedir tal. Para pedir tal. E qual respaldo? No final do verso 8, traz a resposta. Você prestou atenção nesse finalzinho do verso 8? Diz assim, ó. E o rei lhe deu. Porque o que, igreja? Porque a boa mão de Deus era comigo. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Preste atenção. Pastor Samuel, coloca um paletó bonitinho. Eu tenho uma boa fala. Aí eu começo a pensar. Preste atenção, igreja. Eu tenho uma dicção, uma oratória boa. Aí eu começo a pensar que é eu que estou fazendo a obra. Que é eu que vou falar com as pessoas e elas vão se convencer do pecado. Eu começo a pensar que porque eu sou da igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, que é uma igreja extremamente missionária, eu começo a achar que eu vou evangelizar e eu vou converter a pessoa. Neemias, ele usou de sabedoria e estratégia. Você quer evangelizar, você tem que ser sábio. Certa vez eu vi um pregador falando uma coisa muito interessante e é verdade. Que ele estava junto com seus obreiros evangelizando numa favela e uma senhora da religião católica falou assim: faz uma reza aqui na minha casa. E um obreiro falou assim, ia começar a falar para ela: não, senhora, a gente não faz reza, a gente ora. Ele ia falar isso, o pregador ouviu e falou: não, senhora, a gente vai rezar na sua casa. Que diferença faz, meu irmão? Falar reza ou falar orar? Você não vai clamar a Jesus? Isso é sabedoria. Isso é direção do alto. Neemias usou de sabedoria para pedir para o rei as cartas. A mesma coisa você quando vai evangelizar. Quando você vai falar de Jesus para alguém, ora a Deus, não pense que é você não. Não pense que as suas palavras bonitinhas, que é o seu status dentro da empresa, ou que é o seu cargo na igreja. Porque Neemias tinha respaldo com o rei, porque a boa mão de Deus era com ele. Porque, irmão, você, como é que é o nome do irmão que está na cadeira de roda? Alexandre, irmão Alexandre. Eu estava sentado aqui, pastor Samuel, eu estava olhando para ele, e o Alexandre, ele fala bem? Pouco. Mas se conseguir tentar, ele fala um pouquinho, que seja? Dá para entender um pouquinho? Se ele falar para a pessoa assim, olha, Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Jesus usa, ele cura e salva e batiza com o Espírito Santo. E ele não tem condição física. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos resultados dessa evangelização. Quando os missionários Gunnar Wigren e Daniel Berg vieram, era essa a mensagem deles lá na minha terra, Belém do Pará. Olha, Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. E mais de 100 anos depois, estamos aqui, igreja. E eu estou lendo muito a história de Gunnar Wigren e pastor Daniel Berg. Eles não foram pastores presidente, não foram grandes lideranças. Gunnar Wigren morreu logo ali no início dos anos 30. Daniel Berg morreu em 63 ou 64, se eu não estou enganado. Mas Daniel Berg era apenas um evangelista. Eu estava lendo sobre ele essa semana, que antes da morte, dias antes, ele no hospital internado, de porta em porta no corredor do hospital, folhetinho, aqui ó, Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Aí chegava na outra porta, Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Deus poderoso, aleluia. Porque a boa mão de Deus era com ele. Irmãos, se a boa mão de Deus for comigo, eu posso falar 1 hora ou 10 minutos, mas se a boa mão de Deus for comigo, a minha fala vai sair com persuasão e o Espírito Santo vai semear aquela palavra no coração daquela pessoa. Mas como crerão se não há quem? Como a irmã já leu aqui mais cedo. Ou você tem se limitado em falar de Jesus? Ou a sua vinda ao culto tá bom demais? Eu vou no culto, vou lá, dou uns glória a Deus, devolvo o dízimo, faço minha oferta missionária, tá bom não, irmãos. Não tá, entenda, não tá bom, não tá ótimo, não tá legal. Eu tenho a responsabilidade de ser luz para os que já se trevas lá fora. Essa semana eu ganhei a minha semana. Um amigo meu, que é incrédulo, por enquanto,
ele pratica um esporte comigo. Ele foi no meu local de trabalho e eu falando de Jesus para ele, pastor. A gente conversando, a gente brincando. Quando ele abre um pouquinho as brechas, eu vou lá e entro com a palavra de Deus. E ele ficou me olhando, como ele sempre fica, me olhando, observando. E ele começou a contar, depois que eu terminei de falar, ele começou a contar sobre o cunhado dele, que vai numa determinada igreja, mas que infelizmente não tem dado bom testemunho. Não é questão de pecado, é questão de que quer impor, quer pressionar, que tem que ir para a igreja, porque aquilo que está vivendo é pecado e tal. Eu sei que às vezes a sede de ganhar a vida da pessoa é tamanho que você quer ficar falando toda hora, mas haja com sabedoria. E ele me olhando e falou assim: nossa, Denise, com essas palavras, e o Senhor sabe que eu não aceitei essas palavras, mas a glória é para ele. Ele falou assim: olha, eu queria que meu cunhado fosse igual a você, que tem paciência. E na hora que ele falou isso, eu louvei a Deus por isso. Mas esse é o maior pagamento que nós que somos crentes fiel em Cristo podemos receber. Entender e saber que a gente está falando de um Deus verdadeiro e que as pessoas veem isso em nossa vida. Mas agora não é para mim, é para Cristo. Glória a Deus. Neemias tinha respaldo porque a boa mão de Deus era com ele. Agora no capítulo 2, verso 11. Verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive... Já estou finalizando, igreja, me dá 5 minutos só. Cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, olha só, trabalhando na obra. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei aí dos muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Neemias, ele foi com aquele intento de reerguer as muralhas, mas não falou para ninguém. Irmão, quando você quer falar de Jesus para alguém, quando Jesus toca no seu coração de você evangelizar alguém, não fique falando. Lembre-se que o seu inimigo, que são os demônios, está ouvindo. Está nesse mundo exterior. Você acha que ele vai ficar feliz que você fale de Jesus para alguém? Você acha que os demônios ficarão satisfeitos que você chegue para um bêbado e fale para ele: olha, Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo? Os demônios vão se levantar. Quando você quer falar do reino de Deus, faça em espírito de oração, orando ao Senhor e buscando no Deus dos céus, como Neemias orou. É uma batalha espiritual, irmão. Os demônios querem nos destruir. Os demônios querem tirar o nosso foco de Cristo. E antes que você ganhe vidas, ele quer te tirar, te afastar da presença de Deus. Neemias usou com sabedoria. Para a gente finalizar, capítulo de número 6, verso 15 e 16. Antes de eu ler, capítulo 6, verso 15 e 16. Antes de eu ler, você sabe a história, que quando ele falou o que ele queria fazer, os inimigos se levantaram. Pessoas se levantaram para ir contra Neemias. E a Bíblia diz que com uma mão eles erguiam as muralhas e com a outra ficava o quê? Quem sabe? A espada. Olha só a vida do missionário. Olha a nossa vida que falamos de Jesus. Com uma mão, no meu local de trabalho, eu estou trabalhando. Meu trabalho é secular, meu trabalho é físico, mas no outro não posso esquecer que eu tenho a espada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem que ter só aos domingos no culto de adoração, ou na quarta, ou na quinta, no culto de ensino, não. É todos os dias, eu trabalhando, com uma mão na obra e com a outra mão a espada do Senhor.
Então os inimigos se levantaram, fizeram de tudo. De tudo. O diabo vai fazer de tudo para que você não evangelize. Vai causar cansaço, vai te dar desânimo. Vai fazer você pensar que aquela pessoa não tem jeito. Não, esse número de crentes na igreja, pastor, 25, 30, 50 pessoas, 100 pessoas, tá bom não. Não tá bom, porque você passa na porta do bar, 500 pessoas, 300 pessoas, 1.000 pessoas. E no verso 15, para nós finalizarmos, do capítulo de número 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Só que era impossível, irmão. Em 52 dias era impossível. Mas quando o Senhor está no negócio, meu irmão. Aleluia. E para nós finalizarmos, verso 16. Sucedeu, você vai ler isso aqui comigo que vai dar glória a Deus no final. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Que pode glorificar a Deus por essa mensagem, igreja. Irmãos, quando Deus está no negócio, quando o Senhor está regindo a obra, os seus inimigos lá fora eles vão reconhecer. As pessoas que não querem aceitar a Cristo podem não aceitar, isso é uma opção delas, mas elas olham para ti e falam assim: realmente está ali uma pessoa cheia de Jesus. Está ali uma senhora, pastor Samuel, que é fragilizada na saúde, dá conta nem de andar para evangelizar. Olha, mas quando aquela mulher dobra o joelho para orar, o céu desce na casa dela. Os demônios caem por terra e o Espírito Santo atende a súplica daquela senhora. Aleluia! Os inimigos reconhecerem muito decaíram no seu conceito, porque viram que Deus estava naquela grande obra. Não se esqueça, igreja. Obra missionária não é apenas para aquele que vai, para todos nós aqui que estamos na nossa cidade amada de Uberlândia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Com a permissão do pastor, fica de pé. Vamos orar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Sem empolgação. Quem quer ser usado por Jesus? Deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que te capacita para tal ato e tal obra, você receberá o batismo com o Espírito Santo. E se você já é batizado, mas está desanimado, o Espírito Santo te renova nessa noite. Aleluia! Querido Deus, Glória a Deus. no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, aqui nós estamos na tua casa de oração, Senhor. A tua palavra é transmitida com clareza e com verdade. E a tua palavra, Senhor, é ela que nos constrange. A tua palavra, ela abre o nosso entendimento e sabemos que temos que ir falar de ti, Senhor. Aqui tem pessoas sedentas em evangelizar. Aqui tem pessoas sedentas com o coração ardendo, pegando fogo, em ir cumprir o ide do Senhor. Então, entre agora, Senhor, no coração dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse senhor e dessa senhora, e enche-o, Senhor, com o teu Espírito Santo, enche-o com sabedoria, que as boas mãos do Senhor estejam no coração dessa pessoa, e que aqui nesse local, nessa igreja, eles vão ganhar almas ao teu reino, e vão reerguer as muralhas espirituais, Senhor, e o teu nome será glorificado. Continua abençoando o pastor dessa igreja, os obreiros dessa congregação, meu Pai, que essa igreja, Senhor, continue sendo uma igreja missionária, tão somente para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.